Opa, já fui para a tela errada. E aí pessoal, bom dia. Para quem estiver assistindo o vídeo, a gente vai fazer a correção aqui das questões da folhinha e depois esse vídeo vai ser colocado lá no Conexão Digital para vocês. Vou diminuir aqui o tamanho da minha tela, porque senão vai atrapalhar a resolução, tá joia? E aí qualquer dúvida vocês podem me procurar na próxima semana. E enfim, vamos começar aqui. Primeira questão, uma questão que a gente já fez dentro da sala de aula. Se eu não me engano, todos os balanceamentos que estão aqui foram feitos, exceto o balanceamento da B. O da B a gente não fez. Então, olha só, para balancear as reações químicas aqui, nós temos que lembrar que a quantidade de átomos à esquerda e à direita da equação, eles têm que ser iguais. Ou seja, se você considerar aqui que a seta divide a equação em duas partes, nessa parte aqui à esquerda, nós precisamos ter a mesma quantidade de átomos que as quantidades que nós teremos à direita. Tá joia, pessoal? Estou corrigindo na escola, então talvez vocês escutem alguns ruídos. Tem a Letícia, Eduardo e o Felipe aqui dentro da sala de aula acompanhando a correção. Eles estão muito felizes, tá joia? E a gente vai corrigindo aqui. Se tiver algum ruído, vocês vão saber que é eles. E vamos lá. Bom, na primeira equação, equação A, eu tenho aqui 2 carbonos. Lembrando que para balancear a equação, eu vou começar sempre pelos átomos diferentes de hidrogênio, que é o H, e de oxigênio, que é o O. Tá joia? Então aqui eu tenho 2 carbonos de um lado, e do outro lado eu tenho só um carbono. Para conseguir equilibrar as quantidades, eu já vou multiplicar essa parte aqui por 2. Legal, balancei aqui por 2. Agora que eu já balanceei o carbono, eu vou ficar entre oxigênio e hidrogênio para balancear. E aí eu vou para a segunda dica. A segunda dica é que você deixe átomos que se repetem em moléculas diferentes para o final do balanceamento. Então, o oxigênio eu vou deixar por último e eu vou continuar agora balanceando os hidrogênios. Ó. Aqui na molécula da esquerda eu tenho H3, H2 e H. Aqui eu tenho H3 com H2, H5 com H, H6. E aqui do outro lado eu tenho só um H2. Bom, se eu tenho aqui desse lado H2 e do outro lado eu tenho H6, eu posso multiplicar esse lado por 3, porque aí 3 vezes 2 hidrogênios, eu vou ter um total de 6 hidrogênios. Beleza. Balanceei carbono, foi o primeiro balanceamento. Balanceei hidrogênio, nosso segundo balanceamento. Agora eu tenho que balancear os oxigênios. No caso, eu tenho 2 vezes 2 oxigênios aqui e 3 vezes 1 oxigênio aqui. 2 vezes 2 oxigênios dá 4 oxigênios e 3 vezes 1 oxigênio dá 3 oxigênios. Um total, então, eu tenho aqui um total de 7 oxigênios à direita. E à esquerda eu tenho 1 oxigênio na primeira estrutura e 2 na segunda, um total de 3 oxigênios. Então, para balancear isso daqui, veja bem, se eu tentar balancear pela molécula grandona aqui, se eu colocar um 2, um 3, qualquer número aqui na frente, eu vou causar um desequilíbrio das quantidades de carbono e de hidrogênio. Então eu vou deixar essa molécula para lá e eu vou focar, para fazer esse balanceamento, eu vou focar no O2. Então, se eu tenho um oxigênio aqui e 2 aqui, como que eu posso transformar isso daqui num 7? Veja bem, se eu multiplicar esse 2 por 3, 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. Então, se eu multiplicar aqui por 3, eu consigo os meus 7 oxigênios. Esse seria o balanceamento completo aqui da nossa equação. Tá joia? Balanceamento, então, CH3, CH2OH mais 3O2, formando 2CO2 mais 3H2O. Tudo jóia aí, pessoal? Tranquilo? Então tá bom. Vamos para a próxima, alternativa B. Na alternativa B, a gente vai começar pelo ferro, Fe. Lembrando, não sei se eu comentei isso com vocês, em alguns momentos, quando eu fui corrigir as questões que vocês me entregaram, eu vi algumas pessoas, em vez de escrever Fe com E minúsculo, escrevendo Fe ou Cl ou Al. Por que é um problema que eu estou fazendo aqui? Tá vendo que eu escrevi aqui Fe com a letra maiúscula 2 vezes seguidas? Na química, a gente deixa uma regra
que todo átomo é representado por letra maiúscula. Então, toda letra maiúscula na tabela periódica representa um átomo diferente. Se você coloca um átomo representado por duas letras maiúsculas, o que uma pessoa que conhece as regras de química vai entender é que você escreveu aqui dois átomos. Isso aqui não é o átomo de ferro. É um átomo F e um átomo E que você colocou, que não existe, mas tudo bem. É um átomo E. Então, sempre que você representar uma partícula, que tem um átomo que tem duas letras, a segunda tem que ser obrigatoriamente minúscula. Se você colocar maiúscula, você está cometendo um erro conceitual químico, tá joia? Então, sempre a segunda letra é minúscula. Só para frisar isso, porque eu percebi na resolução de vocês. Bom, aqui eu tenho um ferro à esquerda e dois ferros à direita. Por isso, eu vou multiplicar esse ferro aqui à esquerda por 2. 2 vezes 1, 2. E Fe2 do outro lado está certinho. Mas, se você olhar aqui, ó, eu tenho O3 e O2 de um lado. Você pode se perguntar o seguinte: 2 vezes quanto dá O3? Dá 3, então, né? 2 vezes que número dá 3? Você vai descobrir que é 1,5, então você teria que colocar um 1,5 aqui nessa equação. Como a gente já conversou em sala de aula, 1,5 não vale para a gente não vai deixar esse 1,5 aqui por muito tempo. A gente vai multiplicar toda a nossa equação por 2. E aí a gente vai obter o quê? Nós vamos obter 4Fe mais 3O2, que resulta em 2Fe2O3. Essa aqui seria a nossa resposta. Tá joia? Então, alternativa B realizada. Alguma dúvida? Não? Então, continuando agora para a questão C, para a nossa última questão de balanceamento. Nós temos aqui vários átomos diferentes do hidrogênio e do oxigênio. Então, a gente vai começar aqui, ó, pelo primeiro átomo que aparece, que no caso é o cálcio, o Ca. Eu tenho aqui desse lado um Ca apenas e do outro lado eu tenho 3 Cas. Para conseguir igualar essas quantidades, eu vou multiplicar esse lado por 3. 3 CaCO3. Agora que eu já coloquei aqui um 3, eu já vou partir para o balanceamento do C, do carbono. Por quê? Porque desse lado agora, ó, como eu coloquei o 3 aqui na frente, eu tenho 3 carbonos desse lado. E à direita aqui da nossa equação, nós temos apenas um carbono. Então, para conseguir igualar essas quantidades, eu já vou multiplicar aqui também por 3. Então, beleza, ó, cálcio está balanceado, carbono está balanceado, falta balancear o fósforo e o hidrogênio. Mas vamos focar primeiro aqui no fósforo. Ó. Eu tenho 2 fósforos desse lado, lembrando que esse parênteses representa que esse 2 multiplica a quantidade de fósforo e esse 2 multiplica a quantidade também de O4. Então, eu tenho 2 fósforos aqui e eu tenho apenas um fósforo aqui à esquerda, se você olhar para esse fósforo aqui. Então, se eu tenho 2 do outro lado, eu posso multiplicar aqui por 2 e aí já igualei as quantidades de fósforo. Falta balancear hidrogênio e oxigênio. Eu vou dar preferência pelo hidrogênio primeiro, olha só. Aqui desse lado, eu tenho 2 vezes 3 hidrogênios, eu tenho 6 hidrogênios no total. Do outro lado, eu só tenho 2, eu posso multiplicar isso por 3. 3 vezes 2 hidrogênios, aqui também eu vou ter 6 hidrogênios. Beleza, balanceamos então o cálcio, balanceamos o carbono, balanceamos o fósforo e balanceamos o hidrogênio. Falta agora balancear o átomo de oxigênio. Essa é uma equação que o oxigênio balanceia sozinho. Olha só, eu tenho aqui, ó, 3 vezes 3 oxigênios, 9 oxigênios. 2 vezes 4 oxigênios, 8 oxigênios. Eu tenho um total de 17 oxigênios à esquerda. À direita, eu tenho 2 vezes 4 oxigênios, 8, mais 3 vezes 1 oxigênio, 3, mais 3 vezes 2 oxigênios. Eu tenho 6 oxigênios no total. Somando isso aqui, eu também tenho 17 oxigênios. Então,
o oxigênio está balanceado. Talvez surja na sua cabeça a dúvida, professor, eu tenho que mostrar que o oxigênio está balanceado no final da minha equação? Depende da pergunta que eu fizer, mas nessa questão específica, você não precisaria nem fazer essa conta, tá? Se você já fez a conta de cabeça e já sabe que está tudo balanceado, a sua resposta é isso aqui. É colocar os coeficientes estequiométricos, que são esses números que a gente ficou colocando na frente das moléculas aqui, de maneira correta. Se você fez isso, você não precisa deixar claro se está ou não está balanceado. Isso aí é a minha correção que eu tenho que fazer na hora. Tudo bem? É isso por enquanto, pessoal. Esse foi o nosso primeiro exercício. Eu vou fazer cada vídeo um exercício e aí a gente vai... e aí